E eu quero falar agora com você, minha amiga, sobre como lavar e também como passar roupas. É isso mesmo, nós vamos ouvir uma especialista em organização que já começou explicando que não é só colocar tudo na máquina de lavar, não. Veja na reportagem. Quem nunca manchou uma roupa nova na hora de lavar? Isso já aconteceu com bastante gente. A Neuza trabalha em uma residência há 5 anos e tem várias histórias de desastre, não é, Neuza? O que já aconteceu nesse tempo todo? Já aconteceu várias vezes, que nem mesmo quinta-feira eu lavei as camisas, né? E daí, quando eu fui passar, tava tudo rosa. Eu tive que pôr tudo de molho, esfregar tudo de novo, daí se sugar de novo, pendurar, tá pendurado. E o que pode e o que não pode na hora de lavar a roupa, hoje o Ver Mais dá dicas para você na hora de fazer esta tarefa doméstica. Irene, você é uma profissional da organização, né? No que se refere a lavar roupas, o que você fala nos seus cursos? Quais são essas dicas preciosas que as pessoas precisam ter para organizar a lavanderia? Então, dentro do módulo de lavanderia, a gente sempre começa pela separação das roupas que a gente vai lavar. Então, a gente pode dar um exemplo aqui, ó. A gente tem um cesto, o cesto que a Neuza usa, né, Neuza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é separar por cor e dentro da cor o tipo de tecido, né? Então, a gente vai ver aqui ó, que a gente tem roupas escuras e roupas claras. Mesmo sendo claro, a gente não pode misturar uma roupa de cama, a gente não pode lavar junto com uma camisa social, né? Dentro das roupas brancas, a gente ainda vai avaliar o grau de sujeira delas. Ou seja, se alguma roupa precisa ficar de molho ou dar uma esfregadinha antes de colocar na máquina. Isso para facilitar a lavagem. Então, por exemplo, nas camisas a gente vai olhar o quê? As golas, né? Se a gola tá ok, tá vendo? Olha, aqui não tem um encardido, por exemplo. Então, você pode colocar direto para lavar, né? Não é necessário deixar de molho antes. Você pode, a gente vai olhar gola por gola. Se for uma camisa de manga comprida, também é costume olhar os punhos. Com as roupas na máquina, é hora de colocar o sabão. Para não manchar, o ideal é dissolver ele em um pouco de água. A gente nunca vai colocar o produto diretamente no tecido. A gente vai primeiro encher um pouco um balde com água, pode ser até um recipiente menor. Vai deixar um pouquinho de água aqui. Eu aconselho que todos tenham um medidor em casa. Aqui no caso ela tem um copinho americano, serve também. Lembra que a gente tem meia máquina de roupa? A gente vai colocar menos da metade de um copo, porque tem muito... A quantidade de roupa que a gente tem ali na máquina é muito pequenininho, ó. Isso é mais do que o suficiente. Então você coloca ali. E você vai misturar antes, ó. Vai deixar bem misturado. Não precisa fazer espuma aqui, é misturar. Com amaciante, a mesma coisa. A gente vai encher um balde com um pouco de água. Na etapa final, a etapa do enxágue da roupa, que você vai colocar, no máximo, uma tampinha de amaciante. Não precisa exagerar. Vai colocar uma tampinha e vai diluir bem na água. O amaciante tem muita gordura. E essa gordura, nas paredes internas da máquina, ela vai ficando preta com o tempo. Roupa lavada é hora de pendurar, sempre com cuidado de não deixar as peças marcadas. Os prendedores são objetos usados para que a roupa não voe do varal. As calças jeans, por exemplo, devem estar sempre com o zíper e botões fechados e do avesso. O sol pode desbotar a cor. A dica para quem mora em apartamento é deixar as roupas mais compridas penduradas por primeiro para que sequem mais rápido. As camisetas também não precisam de prendedores e estão sempre esticadas no varal. Já as camisas sociais precisam de muita atenção. Elas devem ser colocadas em cabides. Você vai pendurar a camisa da mesma forma que você pendura no guarda-roupa. Você vai abotoar o primeiro botão.
Você tá vendo que dessa forma, na hora que você tirar a camisa para passar, já tá bem mais fácil e a gola não tá amassada, ela já tá acomodada da forma como a pessoa vai usar. E depois de todo esse processo de separar as roupas pelas cores, de lavar, de estender, chegou a hora de passar as roupas. Uma coisa que pouca gente gosta de fazer, né, Neuza? Você não gosta muito. Passar. Por causa de dúvidas por causa do freezer, da roupa e tal. Então você fica sempre na dúvida. Então você não gosta muito porque você tem aquela dúvida. Deixar o friso certinho, de como deixar a dobrinha certa. Então a Irene vai explicar pra gente qual que é a maneira correta, como que a gente deve começar a passar as roupas, Irene. Então, a gente vai passar pelo mesmo processo de separar as roupas novamente, mas dessa vez olhando muito o tipo de tecido. Porque a gente sempre começa a trabalhar da temperatura mínima para máxima, não o contrário. É aí que você começa a evitar os acidentes, né? Então, quando a gente separa antes a roupa, a gente vai na lógica do aumento da temperatura. Se eu começo com as roupas delicadas, eu não vou correr o risco de queimar. Então aqui, ó, a gente tem um exemplo aqui de uma roupa bem delicada, que é uma seda. Esse tipo de tecido aqui, corretamente, até já está do avesso. Eu aconselho realmente passar esse tipo de roupa muito delicada, usando na temperatura mínima, para sedas, etc. E do avesso, se você não corre o risco de formar aquela marca do ferro e aquele brilho. A camisa é a parte que por exemplo, quando a gente dá o curso, tem toda uma questão. O que eu posso mostrar são as etapas, como a gente passa por onde a gente começa a passar uma camisa. Começar desamassando essa parte aqui da roupa, ó, certo? Passar o ferro aqui. Da gola, a gente vai passar para as mangas. Nas mangas eu começo primeiro desamassando os punhos e depois para o corpo da manga. Depois da manga, eu vou passar os ombros. A parte final é justamente a frente da camisa, né? Você vai passando aqui, ó. Você vai apoiando e vai passando a frente da camisa. Dicas valiosas na hora de lavar e passar as roupas para você sempre ter as suas roupas e o seu guarda-roupa bem organizado.